E quando a gente morre, o que acontece? Nós vemos aí uma incógnita, né? E tem várias propostas, né? Se você é ateu, você pensa que morreu, acabou. Se a pessoa ela subscreve a ideia romana, que ela não é tão boa para ir para o céu, ela vai para um purgatório, sofre, não se sabe por quanto tempo, até purgar os pecados. Essa é a ideia romana. Se você é espírita, você morre, você desencarna e reencarna, aí você morre, aí você desencarna e reencarna de novo. É um ciclo contínuo e infinito. Esse é o espírita. Se a pessoa ela subscreve a doutrina do adventismo, do sétimo dia, a pessoa pensa que ela morreu, ela dorme, fica dormindo. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos fala? Porque ela diz assim: eu posso crer no amanhã. Ela nos dá essa certeza. E a Bíblia ela refuta todas essas ideias que eu falei para você. A pessoa ela morre, irmãos. Vamos pensar aqui numa pessoa salva, que confessou com a sua boca, creu com o seu coração. Ela morreu. Em Hebreus diz que o espírito dela ele é aperfeiçoado para estar na glória. Aleluia. Se a pessoa ela morre sendo cristã, 2 Coríntios 5,8, ela morre para deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 5,3, morrer é deixar o corpo e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Então não fica preocupado com aqueles que foram. Ah, vão sentir saudade? Não. Por mais amado que você seja, não tem isso. Apocalipse 13,14 diz que bem-aventurados são os que descansam desde agora, para que descansem das suas fadigas, mas as suas obras o acompanham. Você vê também que Jesus, naquele dia que ele morreu, ele disse: Pai, entrego em tuas mãos, entrego o meu espírito. Então quando a pessoa morre, irmãos, nós somos feitos do pó e nós voltamos no pó. E a alma, o espírito que veio de Deus, ele volta para Deus, consciente, e começa a reinar com Cristo. Então, irmãos, todos, desde lá de Abel até hoje, nos dias de hoje, que são salvos, que estão lá, nós chamamos esse estado de estado intermediário. Por quê? Porque estão lá, estão sem o seu corpo, e o corpo ele não sobrevive sem o espírito, e não surge a alma, e a alma não sobrevive sem o corpo. Então, quando a Bíblia fala sobre os que dormem, isso aqui é um eufemismo, porque para a morte, a palavra thanatos, ela é, naquele momento ali, ela era uma palavra utilizada, mas Paulo ele se refere àqueles que morriam, para não deixar uma palavra muito pesada, ele usava o quê? Aqueles que dormem. Todos entendiam que eram aqueles que morriam. E ele fala para que não fiquem preocupados com esses que dormem. Necros, thanatos, era uma morte, mas era uma palavra muito pesada. Então Paulo não usa essa palavra, ele usa aqueles que dormem. Mas como que eu tenho certeza que não estão dormindo? Nós vemos quando Jesus ele estava falando com aquele ladrão na cruz, o do lado direito, ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus naquela noite, naquele momento, naquele dia, ele morreu. Então quando Jesus voltar, irmãos, aquelas almas glorificadas que estão reinando com ele, vão voltar com ele. Vai ter o arrebatamento daqueles que estão prontos, os que já morreram já estão lá, 7 anos de tribulação. Quando ele volta depois dos 7 anos para a guerra do Armagedon, aquelas almas glorificadas que já estão lá, voltam com ele. E antes dos vivos serem transformados, aqueles que estão aqui, os mortos em Cristo vão ressuscitar. E depois aqueles que são vivos serão transformados. Você vê lá que fala que o mar dará os seus mortos. Por quê? Ele dará o corpo.
Porque aí vai surgir o espírito, o corpo, surge novamente a alma, só que em um corpo glorificado. Recebe aquele corpo, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. A palavra nos fala. João 5,28 fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, esse corpo ele vai ressuscitar poderoso, incorruptível. Sabe quando Jesus ele ressuscita e ele vem com um corpo glorificado? E até os discípulos não reconhecem tanto ele. Tomé olha para Jesus e fala: se realmente é o Senhor, deixa eu só acredito vendo, né? Fala: toca aqui, Tomé, tá aqui a minha mão, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado. E a hora que Jesus chega ali na casa, ele num corpo glorificado, as portas estão trancadas e ele entra na casa mesmo assim. Por quê? É um corpo glorificado. E aqui, irmãos, nesse momento, nós temos o quê? Uma continuidade e uma descontinuidade. Continuidade significa que, por exemplo, o José da Silva morreu, não vai, no momento de glória, no momento que ocorrer ali, não vai ressuscitar o Pedro Duarte. Quem ressuscita é o José da Silva, só que um corpo glorificado. E aí qual a descontinuidade? Porque semeia seu corpo corruptível, ressuscita corpo incorruptível. Semeia esse corpo em fraqueza, ressuscita corpo em poder. Semeia corpo em desonra, ressuscita em glória. Agora imagina o seguinte, irmãos: se morre um feto, uma criancinha lá na barriga da mãe, e vai ser o quê? Um feto glorificado no céu? Não. Agora imagina um outro caso, um vovozinho, 120 anos, no limite que Deus falou, né? Com a bengalinha lá, o vovozinho com a bengalinha. Vai ser um vovozinho com bengalinha glorificado no céu? Não, irmãos. A Bíblia diz que todos nós teremos corpo glorificado no céu, um corpo de pleno vigor. Pastor, nós vamos nos conhecer? Sim, é claro que sim. Você já imaginou você viver toda a eternidade com alguém que você não conhece? Você vai ter que me aturar. Lá também, meu amor. Mas vai ser homem e mulher? Vai ser marido e esposa? Não. Isso vai ser passado. É diferente. Pastor, mas... e aqueles que de repente não vão estar lá? Eu vou ficar triste, porque se alguém que não vai estar lá, eu vou estar lá, eu vou lembrar da pessoa. E Isaías 65 diz que nós não teremos lembrança de coisas tristes. Então, irmãos, vai ser diferente. Não vai ter a tristeza. Às vezes você vai lembrar, mas aqui não vai ser uma tristeza, porque não vai ter o pecado. Deus, Ele cuida de todos os momentos. Hoje, qual que é a nossa luta, irmão? Essa alma nossa. Adão e Eva não morreram instantaneamente. O corpo morreu depois de um tempo. O espírito morreu na hora. E a alma foi se degradando. Quando nós aceitamos a Jesus, nosso espírito ele é vivificado. A nossa alma ela está sendo transformada. E o nosso corpo vai ser glorificado. Você vê que Deus ele cuida de nós nos 3 anos, corpo, alma e espírito. Hoje o teu espírito está pronto, mas a carne ela é